da Casa, o podcast de literatura da DLCS. Se agora, antes das férias do verão, uma sessão, o Ouro da Casa, o Oiro da Casa, uma iniciativa da Biblioteca Luz Carvalho da Silva, que procura dar a conhecer autores e autoras importantes, relevantes, com obra feita, como é óbvio, escrito e escrita a obra, que tem Braga como o seu centro, se quisermos assim. Autores que não são naturais de Braga, mas há muitos anos desenvolvem uma atividade profissional nesta cidade, e outros naturais da cidade, muitos deles, portanto isto é quase metade, e julgou a biblioteca, e bem, dizemos nós, agora, tornar o trabalho mais visível, neste caso servindo-se de plataformas digitais, da tecnologia, que por aí campeia, felizmente, nestas situações, para um público mais alargado conhecer o trabalho feito. Alguns deles ainda mantêm atividade, outros, como é o caso do convidado desta sessão, Mário Escoto, de seu nome Mário Malheiro, também dá uma espécie de pousio, está a deixar hibernar as terras da criatividade, o terreno à espera de um adubo da imaginação. De qualquer das maneiras, não significa que está parado, que se desinteressou com este labor da literatura e da escrita e do texto, da ficção, que é o lado mais eletivo que cultiva o convidado. De qualquer das maneiras, deixamos aqui o título de 3 obras que a própria biblioteca tem. Se quiserem um dia passar por cá e no nosso catálogo confirmar, estão disponíveis para leitura, neste caso presencial, na própria biblioteca. É uma pena porque não poderá ser para a leitura domiciliária. De qualquer das maneiras, o primeiro, de 2001, O Batedor, é um romance. Depois temos, de 2003, penso eu, O Corvo de Wotan, uma pequena explicação, depois à volta de cada título e cada obra em particular. E o último que temos, Sonho de uma Noite de Lua Cheia, do ano de 2012. É uma obra que, entretanto, ficamos a conhecer outras que o autor, entretanto, também foi criando. Mário, obrigado por teres aceitado. Eu é que agradeço, António, por me teres convidado. É um gosto. De qualquer das maneiras, isto começa sempre por algum lado. Profissionalmente, desenvolve atividade na biblioteca principal da Faculdade Católica, da Universidade Católica Portuguesa, ou ligada à Arquidiocese de Braga, na Rua de Santa Margarida. De qualquer dos modos, também, para além do percurso de escolaridade obrigatória que todos fizemos, passaste pela Escola de Filosofia da Universidade Católica e também tens uma pós-graduação nesta mesma escola em Ciências Documentais. Mas isto em termos gerais, académicos, profissionais, é um pouco isto, mas para conhecer, não é a história da vidinha, nem nada que o pareça, mas, dizia eu, começou em algum lado, começou na escola. Como é que a leitura, porque isto quem escreve, normalmente é um lugar comum, também foi um excelente leitor, ou pelo menos leu atentamente os livros. Depende também muito da faixa etária, quando se contacta com a leitura, a obrigatoriedade na escola, mas depois os prazeres isolados, solitários, em bibliotecas, em casa, a própria biblioteca familiar ou pessoal. Como é que foi este percurso? A minha vocação de leitura foi muito tardia. Eu creio que se não tirasse o curso de filosofia, eu nunca teria as ferramentas para começar, principalmente, a escrever, a organizar ideias. Por isso, só me apaixonei pela literatura tardiamente. Primeiro li todos os clássicos que tinha que ler, o Santo Agostinho e Schopenhauer e o existencialismo cristão, e depois vinha a ferramentas mesmo para fazer um trabalho
adquirir as ferramentas para escrever um romance. Por isso, se eu não tirasse o curso de filosofia, possivelmente não estaríamos aqui, e penso que foi essencial. Mas essas coisas são o que são, quer dizer, nós encontramos sempre uma justificação para o que quer que seja, uma justificação válida, como é óbvio, mas independentemente de tudo, o percurso escolar, Almeida Garretas, Cantigas de Amigo, Camilo Castelo Branco, digo eu, Camões... Bem, a minha primeira referência... Com gosto ou sem gosto, com esforço ou sem esforço... Na adolescência foi Eurico Cosvito. Pronto, Alexandre Herculano. Alexandre Herculano. Eu li aquilo com gosto tremendo, eu identificava-me com tudo, com o Locos Horrendos, com a alma do presbítero, com os desamores por Ermengarda, encaixava-me naquilo tudo. Revia-me na personagem, nas descrições, na trama, era o romantismo, não é? Pois, o romantismo. Alexandre Herculano. Aham. E muito mais tarde, eu penso que foi depois do curso de filosofia, eu comecei a ler Bernard Cornwell, li o primeiro Rei de Inverno, li todas as trilogias, que é sobre um rei Artur histórico, um rei, dentro da historicidade da queda do Império Romano, das saídas das legiões romanas para a Bretanha, saíram todas, deixaram aquilo ao Deus dará, ou da Bretanha, e ele foi buscar é uma história verosímil. Bretanha, neste caso, a Inglaterra atual, não é? Sim, a ilha, toda a ilha. E eu li aquilo, e eu li o Rei do Inverno, teve assim um grande impacto em mim, eu queria escrever assim. Ou ainda na saída ou ainda na Planeta que editou pela eu penso que foi na Planeta. Na Planeta. Era o Rei do Inverno, era um capacete normando, sim. E depois li a trilogia toda, depois mais tarde li o do Luther Pandragon, que deu uma série, nunca vi a série, mas li alguns livros, são 6, eu li para aí 3, mas também gostei muito, ele é muito historicamente de feitiçaria, depois aquele caldo ali põe aquilo toda a fervilidade, é muito bom, portanto, e pronto, foi a partir do Bernard Cornwell, no fim do Rei de Inverno, eu queria escrever assim. E então comecei a fazer uma aventura nas férias, uma pessoa tem mais disponibilidade, e surgiu o Batedor passado em Braga para Augusta, de uma guarnição romana, tentando um bocado recriar o Bernard Cornwell, não é? No fundo é uma ficção histórica para adultos, não é? Estou-me a lembrar, R. Martin, também li as... como é que se chama? O Martin, o Game of Thrones. Sim, li tudo, a Guerra dos fiquei viciado e aquilo é fantasia histórica para adultos, não é? Tentei um bocado enverdar por esse caminho, e Bernard Cornwell é igual, o que ele tiver que descrever, descreve. Mas por exemplo, este livro, O Batedor, porque o que eu percebi, é Braga Augusta no século V, à volta disso. Não, é 400, talvez 300, ora bem, é o cristianismo. Pois é isso. O cristianismo era perseguido, por isso, deixa ver, 137. 137. Estás-me a obrigar a voltar ao tempo, tentaste ressuscitar o morto. É 137. 137. Porque é uma coisa que me chamou a atenção nessa questão do cristianismo, porque, sem estar a fazer qualquer revelação extraordinária, Braga também teve uma das heresias que afetou. O Precial. Dizem que um dos bispos era exatamente ligado aí. Teoricamente, isso é que já é mais tardio aquilo. Bem, dizem que teoricamente o túmulo de Santiago é nem mais. Ou é Orestes ou é Prisciliano. É o prisciliano ou priscilianismo que teve aqui a origem às voltas desta cidade. Daí estas datas de lá para cá, com os suevos também misturados, mas isso será para isso é mais tarde. Mas o que te leva a escrever exatamente em 137, porque também é o Império na sua máxima força. Se nós estivermos bem situados no tempo, aquilo será Adriano, Trajano, mais ou menos à volta disso. Sim, eu penso que na altura investiguei tudo e terá aí os imperadores todos. Tentei... Antes de tudo, basicamente é uma história de confronto entre o sistema da cidade, ou a imposição da cidade, e o arredor rural, do que eu me recordo do Batedor. A velha dicotomia urbana e rural. E a questão de fidelidades, infidelidades,
amizades, palavras dadas, honradez e questões assim à volta disso. integridade e agora como é que é perante uma situação limite, como é que eu vou reagir, o que é que eu faço e não faço. Portanto, os dilemas, os famosos dilemas morais, éticos, religiosos, políticos, o que quiserem. Integrado também numa das, teoricamente, houve 7 irmãs que foram martirizadas aqui à volta. À volta, exato. Marinha, uma foi martirizada no Jerez e também vem à volta... Santa Quitéria... Santa Marinha, são 7. São 7, já ouvi falar disso. E também tentei integrar um bocado aqui este universo. Mas há um bocado foi referido o percurso académico dá lastro para a escrita, aquece a mão, um bocadinho... Dá-te ferramentas. As ferramentas são importantes, diz isto é essencial, isto é acessório. Principalmente a disciplina. Por exemplo, um percurso académico, em qualquer área, seja ela qual for, muitas pessoas também têm aquele mito, quem sai das letras tem mais apetência. Então e os médicos? Pois, e há médicos a escrever, engenheiros. Os grandes escritores portugueses são médicos. Alguns deles foram médicos. Começando por Torga, o Fernando Namora, por exemplo, o António Lobo Antunes, por exemplo, o Jorge Sena era engenheiro, portanto, não é por aí, não é por esse argumento não colhe, a não ser, quer dizer, a disciplina de trabalho, talvez, o método, a obrigatoriedade de respeitar a disciplina, no fundo, isso aí é que é utópico. Como se diz, 99% de transpiração, 1% de transpiração, e é verdade, é verdade. Assim. Nem que seja por um pequeno quanto, ele tens que trabalhá-lo, tens que investir nele e tens que ser disciplinado. Eu, por exemplo, este último que ainda está, eu obriguei, bem, antes de ter, olha, foi uma aula de formação criativa com a Cláudia Lucas Céu, e eu obriguei-me a acabá-lo, que eu andava aqui a enredar, não, vou acabá-lo, seja de que maneira for, tens que te impor isso a ti próprio. A filosofia, por exemplo, ao fazeres um trabalho científico, tens metodologia científica, que é uma das cadeiras, dá-te todas aquelas linhas, fazer isto assim, princípio, meio e fim, apresentar aos jogadores, dizer o que é o jogo. Isto é essencial para o romance, no fundo, não passa de um trabalho científico que tens que apresentar a alguém, científico entre aspas. E o curso de filosofia, não é, ajudou-me imenso a enverdar pela escrita. Agora está um bocado esquecido ou não está esquecida, mas se não fosse o curso de filosofia, possivelmente não chegaria lá. Mas a metodologia, as regras do trabalho metodológico, ou a análise, a citação, aquele lastro que é preciso ser sintético, claro, objetivo, provavelmente foram confrontados com duas metodologias diferentes. O vosso trabalho foi feito no meu, digo eu, o Pivi e o Copanhal, por exemplo, os autores, ou também era o velho Júlio Fragata que imperava na escola de filosofia, o livro dele, Regras do Trabalho. Não, era, não sei se o Silveira Brito reformulou o livro, se fez copy-paste, mas foi através das regras metodológicas de Silveira Brito. Penso que não foi ele escrever, já foi outro livro, pequenino, mas muito sintético e que ajudou bastante. Mas eu digo do professor Júlio Fragata, que era... Sim, ele escreveu as regras de metodologia científica. Da Tavares Martins, uma edição assim muito antiga. Sim, mas depois o Silveira Brito fez uma reedição, eu conheço esse livro, o azul. Sim, alguns dizem que foi uma cópia do outro, mas não quero alimentar-nos lá. Também, isso não interessa aqui para o caso. Pronto, ora bem. De qualquer das maneiras, esses trabalhos de índole académica depuram e limam sem dúvida, aquilo que é o acessório para o fundamental, quer dizer, sim, e mais tarde li do Stephen Hawking, o Escrever para Viver, qualquer coisa assim, em que ele dava as ferramentas todas para... fazia tudo, a escrita é uma caixa de ferramentas, tens as prateleiras, tens tudo, e esse livro é, quem quer escrever de maneira a agarrar o leitor, também tem que lê-lo. Quer se goste, quer não se goste. Eu só li um livro dele, vi alguns filmes e gostei bastante do que li, e a maneira como ele agarra o leitor tem a ver com o método que ele segue.
Também é importante de vez em quando leres alguma coisa sobre escrita criativa, não te faz mal nenhum. Eu tive duas formações com o Chagas Freitas e com a Cláudia Lucas Shell, e adorei a de Chagas Freitas, e não leio nada dele, mas como formador de escrita criativa. Isso também não permite, vamos lá, entre aspas, como costuma dizer, uma certa perversão da escrita. Eu quero dizer com isto o seguinte: há uma moda, tudo vem a reboque de questões que não interessam cá, mas é uma prática que se usa muito nos Estados Unidos. Qualquer universidade que se preze, qualquer escola superior, também tem uma de duas, pelo menos, ou um escritor residente, que este escritor residente também normalmente está à frente do curso de escrita criativa. E aquilo é tudo muito formatado. Quando se lê, principalmente os contistas americanos, todos eles têm uma certa forma de... É curioso que eu adoro literatura norte-americana, já, principalmente literatura masculina norte-americana, que tem um modus operandi. Li o American Psycho, li o Jason Pollock sobre o Banquete do Paraíso, um western disfuncional, li essas leituras, o Bukowski, essas leituras desviantes todas, e curiosamente são norte-americanos, são masculinos, apesar, mas já li a Karina Sainz-Borg, também já li Cláudia Lucas Shell, adoro, mas é curioso mencionar isso. Pois, porque... há muito, porque, por exemplo, na Europa foi assim uma coisa um bocadinho diferente, mas não é por acaso que quem esteve à frente de uma revista que em Portugal também se ensaiou a sua edição, ela ainda anda por aí de vez em quando, assim, uma edição sazonal, que é a Granta. A Granta do Mexia. Exatamente. Mexia. Mas quem faz essa revista na Inglaterra, que tem edição na Inglaterra, é um tal Bill Bryson, que vem da Universidade do Iowa, para a Inglaterra, e publica contistas, essencialmente contos, à volta do conto, como é que é. E muito desses contistas depois acabam por chegar a Portugal. Nós vemos, houve uma revista que em Portugal teve ainda um número razoável de números de edição, a ficções, que era da Luísa Costa Gomes, que era só contos, era uma revista só de contos. Traduziam o Chekhov, óbvio, o Jerome K. Jerome, uma série de... a Catherine Mansfield, a grande escritora neozelandesa, e não sei o quê, e alguns portugueses também apareciam lá, alguns Orga, alguns contistas e tal. Isso é bom, é ótimo, por um lado, mas por outro lado também não obriga a uma certa padronização da escrita, uns partidos. Se escrever assim, ótimo, o formato é este. É assim um bocadinho quase à la carte. Veja o que lhe interessa e segue por aqui. Eu vou fazer uma pequena confissão. Pronto, como isto é assim, a última formação de escrita criativa foi com a tal Cláudia Lucas Shell. Ela disse que não existe uma espécie de divisão nas revistas de contos ou de poesia, mas existe. Mas tu, para conseguires editares na Grant um conto ou uma poesia, tens que estar tudo muito bem escrito, tens que ser muito conhecido. Só quase a elite em Portugal consegue escrever na Grant, são poucos. Ela depois, mais abaixo um bocadinho, temos o Limoeiro Real. Sim. Que até, nem sei se ela disse que até pode ser para aquele conto ou não, e mais abaixo tens a Flanzine. Eu por acaso estive a consultar tudo, estão tudo muito bem organizados, e ela teve-nos a dar algumas dicas. A Flanzine, que é do João Pedro Azul. É o Azul, e eu por acaso lembrei-me de falaste na Grande e fui e ela, há uma espécie de divisão, não é de primeira, nem segunda, nem terceira, mas há uma escala aí. Quem quer começar tem que começar por baixo, é não como a escada, não é? Quer dizer. E pronto, é a realidade. E também falou para quem estava a ouvir, olha, nunca tentem evitar, vamos tirar o elefante da sala, por pagar as vossas edições, mas tentem pelo menos, eu vou-vos dar algumas dicas também para quem nos está a ouvir, que é as edições Urutau, que tem uma filial no Brasil e em Portugal, que
não vão pagar e acho que também fazem contrato, e a editora Traça. Sim, Não sim. quer dizer que sejam fáceis, mas pelo menos respeitam o autor e também temos aqui, só que não sei em que moldes funciona, a nova editora Bracarense, Fonema ou Pronema? Morfema. Ainda bem, porque tínhamos a Sociedade de Autores de Braga, depois penso que não houve só em Braga uma editora que era, o que é bom, que só é muito bom. O problema, mas isso agora foi colocado até um tema interessante. Hoje em dia, qualquer pessoa se julga e considera-se qualquer tipo de assinte, nem nada que lhe pareça, mas há assim a convicção de que o que escrevem é bom, é ótimo, é uma obra-prima, e depois, evidentemente, porque há um bocado foi colocado também o elefante em cima da mesa, as edições pagas. A Chiado está cheio de Chiado e outras, Vieira da Silva e não sei o quê. Tantas. Portanto, isto é alguma forma, qual é, quando se é confrontado, por exemplo, com este panorama, como é que fica... Eu posso-te contar a minha experiência. É isso. O amor próprio, o autor, como é que é? O autor ou a autora? Eu estava bem lançado, tinha editado por uma editora da Ausência do Porto, Vila Nova de Gaia, e depois apareceu-me, comecei a escrever literatura mais fantástica, ou histórico-fantástica, e enviei 3, uma novela, diz-se novela, mas no sentido de ser curta, não é? Sim. Uma novela. Os ingleses chamam nós é o conto, é o romance, é a novela e depois... Uma novela e 2 romances para uma editora antagonista, que já tinha editado vários sobre extraterrestres, dentro de uma, não é série B, mas para lá andava. E edições em que tu compravas, tinhas 2 livros, o primeiro tinhas um romance e viravas o livro ao contrário, tinha outro. E bem ilustrado. Só que essa editora faliu porque a distribuidora não pagava os livros. Eu fiquei, esse foi um golpe. Eu tinha um contrato feito e a minha carreira ficou assim a meio. Depois veio a fase em que tinhas que começar a pagar para editar. Pois é isso. E eu, admito, editei assim na Artology, porque penso que tinha um romance que isto tem que sair, que era sobre a lenda de fundação da Póvoa de Varzim, que dizem que foi fundada pelos vikings. Exato. E gostei muito. Basta a velha história da doença dos pezinhos. Dos pezinhos e dos barcos, das cruzes dos barcos que se parecerem com runas, e eles próprios dizerem, olha, um senhor disse-me, eles próprios dizem, um pescador que não sabe nada, eu sou descendente dos vikings, não sei por isso não é uma coisa nova. Sim, uma coisa que saiu só da literatura especulativa. É capaz. Eu depois fui assistir a uma tese de mestrado em que falava sobre a presença viking em Portugal. Estiveram em Vila do Conde, fizeram prisioneiros em Vila do Conde. Houve gente nossa, na altura não era Portugal, mas era o Condado Portugalense, que foi viver com eles, invadiram Lisboa. Acho que há um monte de pedras em Melgaço, ou que dizem que está associado a eles, há uma série de coisas. E é uma tese muito boa, por acaso. Mas estávamos a falar da edição. Pronto, editei a pagar pela Artology, mas não me arrependo. Porque pois é isso. E é um livro que já pode ser editável a qualquer altura. E há trabalho de revisão, porque às vezes as pessoas esquecem-se. Há elementos no mundo da edição do livro que são muito importantes. Para além do escritor, claro que é a face mais visível e, portanto, mas voltando aos Estados Unidos ou à Inglaterra, há sempre o agente ou o editor, aquele que intermedia entre o leitor e o escritor. Há o editor, aquele que diz, olha, corta aqui, corta lá, isto interessa, isto não interessa. E há o que arranja contratos. Eu digo isto porque o trabalho mais recente, por exemplo, a biografia do Herbert Weller, que saiu agora, segundo o autor, escreveu 2000 páginas sobre, e nós temos 900 páginas na mão do trabalho final. Como é que aquilo foi depurado, o que é que interessa. Essas editoras têm um editor a trabalhar assim, preocupam-se com isso, publicitam, divulgam, ou é só para cá divulgam, 500 e agora podem ir dar uma volta.
Não, Isto a proposta do filme, que eu depende disse da... sei Eu estive a o que é. pesquisar várias. Há editoras dessas que levam os editores às feiras. Pois é, pois Tem é que se isso. escolher muito bem, por isso Quem tem que é? se fazer um trabalho de casa. A Chiado não faz isso, mas a Chiado é industrial. Sim, é Mas por atacado. há uma editora do Porto que trabalha com o autor, leva a feiras, divulga, e penso que será por aí. Eu não sou contra a edição do autor tem é que ser uma editora que acarinhe o editor, que o leve a feiras, que o divulgue, Claro. tem que escolher bem, mas mas vê-se logo pela maneira O como andamento apresentam o primeiro contacto, aquele assim mais experimentado e mais racional, percebe logo que estão a vender um dado. O que eu aconselho é procurar uma editora mais caseira, mais que acarinho o autor, do Sim, que uma sim. editora tipo Chiado Editores ou Isso essas aí. grandes, que isso é Isso aí em massa. Isso aí Em massa. carrega no E sai. botão e sai. Acho que nem lê. Aquilo, siga e portanto, e isso às vezes pode-se refletir no trabalho final do autor, as coisas assim feitas corta-cose, até o livro é desagradável, falta uma capa como deve ser. É as capas, design, eu sempre assim. dei muita atenção às capas. Pois é isso. Tanto isso. na Uma pessoa olha, Artology, tirando aqui a Pronto, única isto coisa é uma que coisa, não, pronto, não não porque é importa. coleção. É uma coleção. É uma sim, eu coleção, percebi. tinha que. Mas faz giro, parece um extraterrestre. não A é? capa deste é bem conseguida. Como Foi o também. César Teivo que Exatamente, o fez. César, O que se- também trabalhou O aqui segundo não, o segundo foi grafismo, mas a Aham. imagem está está muito bem. É. Porque às vezes as capas Ai, a ajudam capa- num livro. Ajudam. E Ajudam. na Artology foi a capa que eu quis, Aham. ajudam muito a vender. E a primeira frase ou a primeira página. Por Sim, exemplo, sim. eu, quando pego num livro, se a primeira página me Não. apanhar, Ótimo. fico com ele, senão não. Porque isto, voltamos à velha história da literatura, há romances que o primeiro parágrafo ficarão para a história da literatura, não é? Quer dizer, e do leitor, ou bem Mas ou mal. há leitores disciplinados que se obrigam a ler e pode ser E vai mais até ao tarde. final a coisa. Depende, Claro, isso aí não é bem um não é elemento. linear, não é? Aham, porque há pessoas socorrem sempre Sim, sim. da famosa frase do Charles Dickens: são tempos de dor, são tempos de esplendor, são tempos de dia, são tempos noturnos. sim. E vai por ali o primeiro parágrafo de um dos seus mais famosos romances, considera-se uma das grandes aberturas, como a de Sim, sim. Tolstói, não é? Da Ana Karenina. Todas as famílias felizes Já sei, são iguais. Cada família infeliz infeliz à sua maneira. maneira. Portanto, isto é um Tem- bocadinho também, É. reforça um bocado esta ideia. Tem que se amarrar o leitor na primeira página. Eu sou um bocado apologista disso porque eu, ao ler um livro de qualquer autor, também sou um bocado assim. A primeira página tem que me agarrar. Porque essa experiência de leitor, era aquilo que eu quase no início da nossa conversa, até que ponto como leitor foi importante para o escritor, neste caso Mário Escoto. Ora bem, pronto, comecei a ler então Bernard Cornwell e depois apareceu-me uma leitura um bocado desviante, que é o famoso Bukowski. Pois, Então eu em português acho que li tudo dele, Aham. tudo que havia de poesia, de literatura, e influenciou um bocadinho Stinu, o Junkie, tudo isso. tudo, os Tudo. marinheiros, tudo que havia em português. Aham. E influenciou-me bastante depois a minha maneira de aplicar aquela devassidão ou escatologia última há frases lapidares dele que, não é? E depois até aquilo aquela forte. colagem no Junkie, o alucinar, não Sim. alucinar, tudo isso, assim, aquela é sobreposição. Sim, e então eu tentei transpor isso para o romance histórico. Porque ele é um bocado o flash, o famoso flash Sim. debaixo da influência, ou sob a influência de, aquelas coisas começam a acelerar de maneira, não é? Depois, mas foi apaixonante para mim ler Bukowski, ou tudo, além de outros, e influenciou-me bastante. Ou seja, trouxe coisas tanto do Bernard Cornwell como dos... Por exemplo, a Beat Bukowski. Generation, o Ginsberg e os outros autores, isto a propósito do Bukowski, eu falei do Bukowski, mas estava agora aqui a falar desde as mulheres e todo aquele ambiente assim um bocado, estávamos a falar disso, mas por exemplo o William Burroughs estava a falar do sei. Stinu e do Junkie, que é assim uma espécie de
figura tutelar da Beat Generation, do Sim, sim. Kerouac e do Alan Ginsberg, aquele Sim, sim. famoso livro Uivo e não sei o quê. Como é que se chama? Foi o que foi fazer uma cobertura de uma corrida no deserto, até o Johnny Depp fez. Como é que se chama? O filme, pois. Mas como é que se chama o escritor desse? Paul Bowles. Paul Bowles. Talvez, Eu li esse. Talvez. Lá está. Ah, Mas eu penso que não será complicado pegar nesse ambiente psicótico ou sobre a influência de. muita gente que chega lá pela estrada fora do Jack Kerouac, ou até o Jack London. Sei lá, estou-me a lembrar, o Bret Easton Ellis, Pois, esse é um bocadinho mas já. pós, Muito, pós. ainda anda por aí, desde o Psicopata e depois o Menos que Zero, que é o livro que ele começa logo com aquelas piscinas cheias de. Ou o Chuck champanhe. Palahniuk é em inglês, ou é o que escreveu o Trainspotting? O Trainspotting é escocês, É por escocês. acaso, é o Irving É o Ian Welsh. McGregor? Não. Não, Irving Welsh, acho que é. então. O outro é que faz o clube de combate. Aí Fight Club, que é o Bret Easton Ellis, depois. E mais recentemente o Donald Ray Pollock, que foi o que escreveu aquele western disfuncional, que é maravilhoso, aplicar as noções todas. Escritor tardio, esse é um escritor tardio. Mas parece que foi beber e transpôs aquilo para o western, aquelas famílias disfuncionais. Assim, um bocado como o famoso Cormac McCarthy, com os belos cavalos e a trilogia Meridiano de Sangue e não sei o quê. Que há muita gente que diz é o Pollock, esse escritor que foi madeireiro durante grande parte da vida e tal, é uma transposição para esse universo do western, completamente desvairado, completamente esquizofrénico, é tudo demasiado disfuncional, que é um bocadinho também um bocado o Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy, que esse é mesmo no tempo pós-guerra civil americana e aquela coisa da fronteira Estados Unidos. Texas com... Olha, o Boris Vian agora falaste na guerra, o Boris Vian também ele é nascido na Europa do Leste, no fundo. Pois é. E também é um bocado... Esse tipo não é esse tipo de literatura. É um bocadinho assim. E portanto, mas esses autores, a leitura do Mário não seguiu só àqueles, já deu para perceber, àqueles autores desse romance, como o Bernard Cornwell e outros autores. Porque depois cá em Portugal nós vemos já toda uma... Olha, cá em Portugal eu gosto muito do Sandro William Junqueira, com a Sangrada Família, li a Ana Bárbara Pedrosa, li duas linguagens completamente diferentes, uma de como é que se chama, Deus, em que Deus descreve a criação, e o outro que é sobre a violência doméstica, Amor Fora de Prazo. E dá para comparar os dois, e é uma linguagem totalmente diferente. E a Cláudia Lucas Show, então, para mim é a literatura dela, não tem a ver com a pessoa. É uma Bukowski portuguesa. Eu li os contos dela e é fabuloso no sentido, é o género de literatura que eu aprecio. Não quer dizer que toda a literatura tem que ser desviante, mas... O Bukowski, por exemplo, aquele cenário californiano, assim, aquelas coisas... Os jogos, a corrida de cavalos... Exatamente, essa tal cena. É um bocadinho... Mas isso serve, eventualmente, para dizer que um autor, por exemplo, o Mário Escoto, tu podes escrever do que quiseres e como quiseres. É um bocadinho assim... Eu acho que devemos ser livres. Por exemplo, quem escreveu... aquele famoso serial killer, O Silêncio dos Inocentes. Há uma série de livros. Sim. Mas ele não andou a matar ninguém, que eu sei. Thomas Harris. É Thomas Harris, não sei. Mas ele não andou a matar ninguém, o Dragão Vermelho. Mas descreve aquelas cenas todas horríveis, não sei o que é por isso. E eu acho que nós porque o psicopata americano é assim um bocadinho... Também um bocado sem filtros, não é? Sem filtro absolutamente nenhum, quer dizer, aquilo é um bocado, é por aqui que vamos, porque aquilo são... Sem pedir licença a ninguém. Exatamente. São roupas de marca, não iremos falar aqui, mas são todos os produtos de beleza. Então quando ele se põe um capítulo a descrever um álbum do Genesis, ou da Tina Turner, fica-se, ou não, o Courtney Ewing Muse, exatamente. É isto, faz-me lembrar também um bocado o sentido do humor do Bruno Nogueira, quando no Ruído, quando
é meter o dedo na ferida e Pois, tentar rir com a estupefacção. Rimos não. Pois, Eu provoca. penso que a literatura É deve para rir provocar isso. ou não é Não para é rir? para rir. Isto como é que é agora, não é? É. Faz lembrar um pouco aqueles contos do Mário Henrique Leiria, os contos do Gin Tónico, ou quando uma pessoa lê pelo absurdo, a galhofa do absurdo, Sim, mas, sim. mas fica-me bem a rir com esta situação, só que uma pessoa como está sozinho, Mas muitas ri. vezes, com os nossos amigos mais íntimos, nós dizemos coisas do arco da velha que às tantas dá Pois um bom é. sketch, não Pois é? é, pois é. E olha, isto feito num sketch, ou escrito, daria para... Agora, estamos avançando. Vamos. 2 ou mais 3 temas, assim também ao rápido. Como é que se constrói um personagem, um ambiente, uma situação? E eu digo isto exatamente por o ano 447, Brácara Augusta, por o tão falado e admirado reino dos suevos, em Braga. Como é que estas coisas... Há trabalho de pesquisa, há um levantamento histórico, interessa ou há a liberdade do autor a Para já é tudo... Por exemplo, o Saramago, quando escreve Memorial do Convento, é mesmo o século XVIII português, o Brasil, Mafra, o convento, aquelas coisas, o padre da passarola completamente também passado, aquelas coisas todas. Como é que é o levantamento, a preparação, o aquecer? Há trabalho de esquizo, como é que é? Como é que isso funciona? Eu primeiro... Não é o segredo do escritor, mas já agora... a nossa história é tão rica, a nível que tu tens que... Tu escusas de escrever sobre Inglaterra. Porque há um bocado foi o Alexandre Coelho com as grandes narrativas, Sim. o presbítero, Não, temos aquelas monges de Cister, tudo isso, e isso é tão importante que até o Garrett escreveu, até o Essa de Queiroz também Sim. ensaiou um romance histórico, dito romance histórico, que é sempre muitas vezes desvalorizado. Como é que isso... Mas esse trabalho? Não, o trabalho demora sempre um ano. Depois tens que... A personagem normalmente está sempre dentro de ti. Depois na personagem imaginas uma situação, vais juntando um conjunto de situações e até podes começar a passar para o papel esse conjunto de situações e a personagem vai se desenvolvendo. Tu escusas de ter uma ideia, tens um espectro e depois, mediante certas ações da personagem, é que lhe vais dar o cunho que queres dar. Mas muitas vezes a história toma conta de ti. Sim. Deixas fluir a história, não é escrita automática. Muitos escritores, no caso, não é? Dizem o personagem toma conta de mim, do autor. É um bocadinho assim. A personagem às vezes Vai que não vai por ali, mas ela vai. Mas é deixar-te levar. E eles é que escolhem o caminho, a ação. Não é escrita automática, nem é ninguém que está a escrever por ti, mas a história em si funciona talvez a nível inconsciente. Acredito um bocado nisso. É um bocado por aí que funciona. É o inconsciente que já manda-te para ali, manda-te para ali. Deixa experimentar este possível cenário ou assim. Quanto mais fermentar, melhor. Penso eu. Eu, por exemplo, neste fui fermentar. Esse vamos falar já daqui a bocadinho. É o último tópico. Ainda teremos um bocadinho de temas. O último livro, portanto, este falámos assim, o Corvo de Wotan. O porquê de Wotan, se eu ainda agora o Wotan. Só um bocadinho, porque eu acho que havia qualquer coisa, o Odin ou Odan, como quisermos, é um bocadinho essa, daí que vem... Wotan teria sido o nome mais arcaico que depois deu Odin e outras. Teria sido mais originário do sul da Alemanha, dizem que depois a vaga de migração foi para a Dinamarca, para o norte, mas teria surgido a fórmula mais primordial. Como os suevos invadiram, depois com as invasões, os alanos, vândalos e suevos vieram por aí fora, fixaram-se na Galécia, não é? Com Braga como capital, noroeste peninsular, e ainda eram pagãos, por isso o último rei morreu pagão em Mérida, não sei se era Réquila, e depois Requiário é que adotou o catolicismo, ou seja, a maioria, e depois vieram pagãos, tem sempre a dificuldade, pagãos. E então o Corvo de Wotan, pronto, era a história de um guerreiro, já não me lembro do nome, já foi que também andou
Olha, é um romance com muita ação que não te deixa adormecer, estão sempre a acontecer coisas, e analepses, prolepses, eu começo do fim, depois o tempo está sempre, tem 3 momentos, mas eu recordo, começo pelo fim, depois vou ao princípio e acabo no meio, é sempre qualquer coisa, Pois, mas as pessoas apercebem-se porque veem as frases repetidas. Pois é. E deu-me um gosto, Isto vem de trás, daí. então ele acabou aqui. Pois já estou a perceber agora qual Sim, é sim. a lógica da Neste construção caso, do texto. mas este é linear, o tempo é linear. Pois é isso. Porque há normalmente este tipo de literatura tem aquilo que o Mário estava a dizer, que é a analepse. Sim. Há escritores que até colocam logo no primeiro capítulo ou prólogo, o final daquilo que depois iremos ler lá no fim. É assim quase como uma inversão do romance policial. Começa com o crime e depois é que vai até ao final. E como dizia o bom do Chekhov, quando há uma pistola e se escuta um tiro, alguém vai morrer. Se não morrer, há qualquer coisa que não funcionou, não é? Quer dizer, o que é que acontece aqui? E é um bocadinho esta sensação que quando se está no trabalho da escrita que toma conta do escritor. Isto acontece quando se escreve. Mas que é explica-me mais. A idealização naquele sentido. É isto que eu quero fazer. É sempre diferente. Nunca sei. Pois é isso. Nunca sei o que está na cabeça. Não, sai diferente sempre. Porque o Chekhov era um mestre no teatro e no conto. Sim. Estou a falar ou és profissional e consegues pôr exatamente o que estás a pensar, ou vai-te sair uma coisa sempre diferente. Sempre. Não sei se já escreveste qualquer coisa, mas comigo não é bem o que eu idealizei, mas só se for um tipo que escreva metodologicamente, sim, não, o que aparecer na cabeça mas tens que ter uma estaleca muito grande, penso eu. Só há uma dúvida que eu tenho, que iremos depois neste último livro, neste último trabalho. Porque é de usar com Sonho de uma Noite de Lua Cheia? Isso é um bocado a Shakespeare. Foi exatamente. E eu li algumas peças de Shakespeare e aquela ambiente, depois vi algumas séries do período. Isto é Lisbona, ano da graça 1424, portanto, século XV. Tem a ver com a época também de Shakespeariana, do descobrimento e por aí adiante. E do filme de Que Vida Pocahontas, que foi feita por um ator irlandês que está sempre na berra, que eu já não me lembro o nome, não é Liam Neeson, é qualquer coisa parecida. E era passado nas Américas e tinham uma ambiência do Bom Selvagem e uma influência shakespeariana, daquele amor lírico, e eu tentei captar esses dois momentos, tanto o filme, a linguagem shakespeariana adequada à nossa realidade, que foi a descoberta do lenhame, a descoberta da madeira, sobre um soldado aventureiro que... E está aí o zarco e tudo, ainda por cima, não é? Está o zarco no início e um amor romântico quase suicida e aquela exacerbação, e tentei captar numa pequena novela. Uma pequena novela que tem a ver com o achamento do lenhame, da madeira. Exatamente. Inspirei-me mesmo tentando recriar a escrita, o barroco do preciosismo, do amor, do romantismo. E no fundo um amor também condenado, sim, sem dúvida. É sempre a triste cena, e acaba mal. Pois é isso. Estamos a chegar ao final da nossa conversa, uma pena. O último trabalho, que está aqui em cima da mesa, está acabado. Agora pedi a alguém já com alguma tarimba, não me torna a rever os erros ortográficos, como porque este aqui, eu não deixei de reparar, à esquerda do pai. Mas também eu fiquei sempre curioso, porque dizemos sempre à direita do pai, e eu, então à esquerda, o que é que estará? Quem fica? É o diabo? Como é que é? O condenado?
o bode expiatório, o Judas. Aquele que é o... E realmente, mas isto no fundo também é um romance de redenção de quem está à esquerda do mas pai. o que interessa aqui são, primeiro, o título, que é sempre, há muitos autores que dizem a dificuldade, o título é só no final, Não, o é título meio, foi fácil, o título é fácil, mas não deixei de reparar, mas isto quem nos escuta é o que interessa, é que se e quando chegar a livro, o autor chama-se Mário Escócia. Sim, Pois é isso que eu queria que porque as explicasse. pessoas confundiam escoto, que é a forma arcaica do português claro. de Escócia, Pois. que eram os escotos. Pois. As pessoas muitas vezes confundiam com esgoto. Pois é. E então eu também achei mais. É mais Alguns, se culpa a calhar, por causa da Escócia. influência da filosofia de Escotos, uns escotos, Sim, mas isso para os mais letrados. está a glosar com o de uns... Não, tem a ver com um escocês, porque eu li o Rob Roy, e vi a série Rob Roy, e li o Ivanhoe, e também o Alexander Quant, também li muito dessa linha, e mais Escócia, Rob Roy, também Escócia, aquela terra não é? Épica, e tinha um bocado a ver com o género de escrita que eu queria praticar, então adoptei o nome escoto, ou escocês, mas resolvi adaptá-lo aos tempos atuais, acho que é mais sonante, mais Escócia. Os pictos e Pictos todas essas tribos, para além da famosa muralha, não é? muralha O Dalriará, não é? Galway, não é? Os imigrantes irlandeses que foram e que dizem que foram nas épocas arcaicas foram colonizados, não, foram uma vaga de migrações vindas do norte de Espanha, ou sul de Espanha, exatamente, foram o soldado espanhol, Leo Medina, por aí. É engraçado. E então o título desse À Esquerda do Pai, porque à direita do pai já sabemos quem está, e à esquerda do pai, porque a esquerda é sempre o lado das trevas, está condenado por muita que a criatura a tu faça. Mas, curiosamente, na Idade Média a mão direita era impura porque se dizia com a mão direita se mata. E a língua também era impura, com a língua se peca, por isso eles tinham votos de silêncio, não é? Mas à esquerda do pai nunca se fala à esquerda do pai. Estás sempre sentado à direita do pai, então à esquerda. Quem é que está à esquerda? É o trono vazio, deixado por Lúcifer? Não está ninguém? Está alguém? Está o marginal, o degradado, o assassino? Pronto, mas no fundo isto também tem um bocado, pela primeira vez entro mais no campo teológico, apesar de vou muito aos apócrifos. Pois é isso. E também vou muito a outra questão que não queria mencionar aqui, pode ser um bocado desafiador. Não é desafiadora, polémica. Quem ler o se isto sair, acho que sairá tarde ou cedo, se não sair, paciência, dá a ideia que é um romance que defende os apócrifos e uma certa ideia de poliamor, mas isso também tem a ver com a diferença entre a realidade e a ficção. Não, a realidade e a imaginação. Sim. Aí é elástica. Para todos. É elástico, não é? É plástico, se quiser. Depende um bocado. Mas, e é mesmo o último tema, porque é que volta? É uma coisa cíclica, não é o eterno retorno destas questões, mas volta e meia os evangelhos apócrifos acabam sempre por nos cair em cima da mesa e depois temos, porque provavelmente, profissionalmente deve ter muito deste material por lá, porque ou sim ou não, há transvases com os apócrifo não quer dizer quer dizer delirante, não é? Não, escondido. Eu li o Eduardo Lourenço e então há coisas muito polémicas, mas há outras coisas que podiam ser aceitas. A morte de São José, disse boa morte, o padroeiro de morte, mas a morte dele foi tudo menos boa, foi muito sofrida. Porque é que isto não está no dogma, se isto é o sofrimento mesmo? Sofrimento, ele sofreu tanto, Jesus estava à beira dela, Nossa Senhora aos pés dele, tinhas que ler aquilo, porque é que isto não está dogmaticamente aceito. Há coisas polémicas também que não porque há muitas vezes a confusão, porque é e é mesmo a linha B, há sempre muita confusão entre
o apócrifo e o gnosticismo, ou gnóstico. O gnosticismo também. O Porque aí, essa coisa do poliamor, rapidamente entramos no campo então dos gnósticos, dos cátaros, sim, que se faziam aquilo. e não sei o quê, sim, ou o seu contrário, ou não faziam, por exemplo. Não, há as duas versões, porque ultimamente também tenho lido livros sobre cabala e filosofia oculta e gnose, o que é que eles faziam, o que não faziam, e também não sabemos muito bem, porque há autores que diziam que faziam, outros que não faziam, e ficamos por ali, não é? Mas é interessante leste os apócrifos do Manuel Lourenço, daquele tradutor, porque eu li de uma ponta e para saber, não é? E aquilo é interessante, há coisas que são polémicas, mas se for uma metáfora consegues chegar lá. Sim, claro. Não posso falar aqui, não poderei falar, mas a morte de São José poderia estar, a infância de Maria também poderia estar, outras coisas, mas depois explicaram que no conceito de Niceia, o que apresentaram ao imperador Constantino foi o que os latinos conseguiram traduzir. Ou seja, eles apresentaram São Paulo e ele percebia daquilo, só quero isto. Foi um bocado assim. Ou seja, ele só teve acesso ao que percebia. O resto ficou do lado. Na penumbra. Não é? Além dos apócrifos, a dignidade da mulher, então Maria é quase elevada. Está quase à divindade. A edificação, claro. Cuidado, não é? A Igreja tornou-se petrina, a partir quase do início, quando Pedro disse a Maria Madalena, tipo questão. E então tornou-se petrina, seguiu aquele caminho. Enquanto a Igreja Protestante, mais tarde, até há sacerdócio para mulheres. E os apócrifos, se o leres, também defendem um bocado isso, o que os cátaros, mais tarde os gnósticos defendem, a igualdade total e inequívoca entre um género e outro. Eu li dois escritores que são importantes, um grande escritor português, foi muito era influenciado, gostava muito do gnosticismo, tudo que andava ali à volta, o Herberto Helder, incrível que possa parecer. E depois, um outro escritor, que também andou por aí, escreveu grandes obras, dois grandes romances, o Laurence Durrell, que escreveu o Quarteto de Alexandria e o Quinteto de Avignon. Mas o Quinteto de Avignon é mesmo gnóstico, é alta literatura, mas um indivíduo, ele foi muito influenciado pelas leituras, um apaixonado por isso. Exatamente, todas essas questões. Portanto, obrigado. Nada, eu é que agradeço. Em nome da Biblioteca Luís Carvalho da Silva, e também o meu nome, esta edição do Oiro da Casa, com o Mário Escoto, Mário Escócia, provavelmente quando este livro sair, antes das férias de verão, este ciclo O Oiro da Casa. Mário, obrigado. Muito obrigado pelo convite e continua o teu bom trabalho. É isso, obrigado. Ouro da Casa, o podcast de literatura da BLCS.